o nosso contato agora é com o Diogo Schelp, comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Diogo, em princípio íamos falar sobre a suspeição de Moro, mas o STF mudou um pouquinho a pauta. Aliás, estava na pauta também o caso Daniel Silveira, que foi denunciado pelo PGR, aquele caso que houve a determinação da prisão pelo Alexandre de Moraes, depois confirmada por plenário, depois confirmada pela Câmara também. Mas em relação a Sérgio Moro, você acha que prevalece, pelo menos a tendência que nós tivemos na semana passada? Sim, Denise, na semana passada já tinha vitória aí da decisão de manter a suspensão, ou seja, de não acatar o argumento de Edson Fachin de que o objeto havia perdido sentido, né, que a decisão de Fachin de suspender os processos de Lula não implicariam, portanto, não permitiriam julgar a suspeição de Moro. A maioria dos ministros que votaram na última sessão sobre esse julgamento já formaram a maioria, então, e a não ser, agora falta o voto de Marco Aurélio e Luiz Fux, né? E a não ser que algum outro ministro mude o seu voto, deve se manter, então, essa decisão de suspeição de Moro. É, exatamente. Eu estava falando há pouco com o promotor Roberto Liviano e ele falava sempre dessa possibilidade de última hora de algum dos ministros mudar o voto. O que seria difícil porque já teve mudança anteriormente, né? Sim, e nesse caso, né, os argumentos, não há nada de novo que possa, teoricamente, justificar uma mudança de voto a essa altura, porque, na verdade, o que eles estavam decidindo em plenário e vão continuar decidindo hoje, não é a suspeição em si, mas se isso deveria ou não ser decidido pelo plenário, né, ou se deve ou não ser mantido o que a segunda turma decidiu. Então, quase certo que vai manter aí mesmo a suspeição de Moro, que é uma decisão que obviamente tem implicações para o próprio Moro, tem implicações para o Lula e tem implicações para a Lava Jato. Agora a gente vê que o Moro não está muito envolvido nessa discussão, né? Ele tem se mantido à distância, né? Sempre citado como possível candidato à presidência no ano que vem. A gente vê essas citações aí, outros nomes que seriam do centro do país para criar aí uma terceira via, mas a situação política continua polarizada, até por causa dessa posição do Supremo em relação aos processos do ex-presidente Lula. A tendência toda, pelo menos que se considera hoje, é de polarização nas eleições do ano que vem, né? Sim, Denise, e o ex-ministro Sérgio Moro, ele deu uma sumida, né? Desde que bom, primeiro, depois que ele saiu do governo, obviamente, ele já deu uma submergida, e além disso, no final do ano passado, quando ele foi para a iniciativa privada, para uma consultoria, em que ele também desapareceu do radar, desapareceu bastante do debate público. Se você pegar os últimos tweets, por exemplo, né, do ex-ministro, que é sempre atualmente uma forma de medir a intensidade com que alguém está participando do debate político, ele fez poucos tweets, tem feito poucos tweets e tem feito poucos comentários sobre essas decisões do STF. Ele fez uma menção, né, um comentário em defesa de suas ações depois do julgamento de suspeição, mas tem se mantido fora do debate. Ele também tem sido criticado por pessoas que acompanham aí os bastidores da política, pelo fato de não estar fazendo nenhuma articulação para 2022. Se ele de fato tem pretensões eleitorais para 2022, ele já deveria estar formando um grupo político que o apoie e defendendo a sua imagem, né? E isso não tenha ocorrido, o que pode significar que ele de fato não tenha intenção nenhuma de se candidatar no ano que vem. É, e na verdade ele não tem uma base política, né? A investida dele na política como ministro do governo Bolsonaro deu muito errado. Exato. E ele também ainda não se decidiu, por exemplo, se vai se filiar a algum partido. Há alguns partidos que conversam com ele frequentemente, que têm interesse, né, teriam interesse em ter Sérgio Moro em seus quadros para colocá-lo numa eleição, inclusive porque ele pode até vir a querer se eleger ou se candidatar a algum outro cargo, por exemplo, como o cargo de senador, né? Existe essa hipótese também. Mas ele sequer isso ele decidiu, né? Sequer um partido ele decidiu se vai querer se filiar ou não.
Agora fica nessa polarização e CPI da Covid, que foi o fato político desta semana, você acha que pode dar em algum resultado e mexer de algum modo com a posição do presidente Bolsonaro? A CPI da Covid, Denise, indica que vai dar chumbo grosso no governo, né? A gente viu o plano de trabalho apresentado pelo relator, Renan Calheiros, as tentativas frustradas dos senadores governistas de obstruir a primeira sessão da CPI, quer dizer, não deu certo, o que indica que essa minoria de senadores que fazem parte da CPI, que defendem o governo, terá muito dificuldade em defender o governo e defender as ações e omissões do governo na pandemia. Então, o que se espera, e aí a gente viu nesse plano de trabalho do Renato Calheiros, vários itens, né, várias questões, um pedido de documentos ali que é monstruoso, que inclui muita coisa, muitos temas, e tudo isso vai dar muita pana para manga, muita munição para a oposição fazer críticas ao governo. Quer dizer, o governo vai se tornar mesmo um holofote nesses próximos meses, né, um alvo bastante fácil para essa CPI. O questionamento do lado dos governistas é exatamente essa, que é uma situação desequilibrada que pode virar palanque político, né? E tem toda a posição de as implicações do nome de Renan Calheiros, por mais que se defenda o direito de o presidente da comissão escolher o relator, Renan Calheiros ele coloca uma certa fragilidade em qualquer conclusão, né? Sim, o questionamento é se Renan Calheiros poderia estar ali pelo fato de ser pai de um governador que possivelmente possa vir a ser investigado pela questão dos repasses dos recursos federais para o combate à Covid. E também, obviamente, ele é réu no STF, né? Tem essas questões, mas como disse o senador Randolfo Rodrigues, não existe senador pela metade, né? Então, se o Renan Calheiros pode exercer o mandato de senador, não há porquê, segundo o argumento de Rodrigues, que é da Rede, que é obviamente de um partido político e de uma posição política oposta de Renan Calheiros, ele poderia, não haveria por que não poder participar da CPI. É claro que na raiz do problema está o fato de que Renan Calheiros tem sido muito crítico ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, segundo alguns relatos, tem tentado se aproximar de Renan Calheiros, porque eles, obviamente, estão muito preocupados com os rumos dessa CPI. Então, tudo isso demonstra, no fim das contas, essa preocupação, o medo, né, o temor do governo de que Renan Calheiros ocupe essa posição, se deve muito mais ao fato de que ele vem sendo muito crítico ao governo do que pelo próprio conflito de interesse que possa haver pelo fato de Renan Calheiros ser pai de um governador. Na verdade, a opinião pública não é nem a questão dele ser pai de um governador, é todo o processo, os processos do qual ele foi alvo, a questão da credibilidade mesmo pela figura dele, né? Eu estou colocando mais do ponto de vista de opinião pública mesmo do que de legalidade. De opinião pública, sem dúvida, é uma mácula ali para a credibilidade, né, da CPI. Com certeza, a gente vê, as pessoas comentam e tem razão quando dizem isso, né? Afinal das contas, o próprio Renan Calheiros é réu no STF, né, depois de uma investigação da Lava Jato. E é interessante, né, porque ele fez ali, na hora de assumir o papel, o posto, ele aproveitou para dar uma cutucada nos procuradores da Lava Jato e no ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que vai fazer uma atuação, vai ser um relator imparcial, ao contrário daqueles que o investigaram. E isso contém muita ironia nessa afirmação, né? Exatamente, veio lá uma provocação, ele que é alvo também de processos, não é? E ele falou que inclusive não vai ter PowerPoint na conclusão aí da CPI, na relatoria. Mas é isso, Diogo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, até mais.